Perfeito, Gelson. Agora vamos falar de outro tópico, né? Que eu acho que o Gelson vai ter muito repertório para falar disso. Que foi outro jogo, né? Na terça-feira. Blooming 0, Santos 1. Eu acompanhei só o final do jogo, mas que desastre, futebolisticamente falando, assim, qualidade horrorosa de um jogo, né? Eu acho que a pelada que eu jogo aqui no meu prédio, né? O jogo que eu jogo aqui no meu prédio, pô, é mais bonito de se ver do que esse jogo. E além de estar um estádio assim vazio, né? Um jogo horrível, é algo desanimador ver um time tão grande quanto o Santos, né? No cenário nacional, que para mim é o maior clube do Brasil, analisando todos os contextos e situações que o Santos já passou, está numa fase dessa, né? E está sofrendo para ganhar de um time tão horroroso como esse do Blooming. Assim, 1-0 contra o Blooming, gol do Bauerman de cabeça, cruzamento do Daniel Ruiz. Um Santos que ficou 25, 28 dias treinando, né, fazendo jogos treinos do técnico Odair Hellmann ali, mas voltou, voltou com um desempenho daqueles que vinha tendo, né, contra Iguatu, contra o Ituano, contra outras equipes também. O ponto fora da curva do Santos na temporada foi aquela goleada contra a Portuguesa, que foi a reestreia do Lucas Lima, né, onde ele dá 2 assistências ali. Aliás, o Lucas Lima mal chegou e já é o líder em assistência do Santos, né? Chegou agora há pouco, já é o líder em passes para gol com 4 aí. Então, é um Santos que tem muita dificuldade para criar, para gerar jogo, porque os jogadores, muitos deles, estão sem confiança, estão sentindo muito, assim, não tentam passes mais verticais, tentam apenas passes laterais. Foi uma equipe escalada pelo Odair com meio de campo com Dodi, Camacho, Ivonei e Lucas Lima, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo mais à frente. Então, não teve ponta, né? Uma equipe sem velocidade pelos lados. O Ângelo o Odair deixou ele no banco, o Soteldo tá machucado, o Carabarral tá machucado ainda, né? O Joaquim tá machucado, o Mendonça tá machucado, o departamento médico do Santos, por sinal, tá muito lotado. É outro problema aí que o Santos tem nesse ano, que os jogadores vão e não voltam, né? É parecido com aquilo que acontece no São Paulo. O Carabarral machucou em janeiro contra a Ferroviária. 28 de janeiro, não voltou até hoje, tá prestes a voltar, mas é um jogador que vinha tendo sequência boa. Mas sobre o Blooming 0 Santos 1, o Santos teve as melhores chances? Teve. Mas assim, a gente pode até discutir a expulsão. Eu acho que a expulsão foi injusta do goleiro do Blooming. Achei que não era o último homem, ou não era uma grande chance clara, né? Porque tinham 2 outros jogadores na cobertura ali. E o Marcos Leonardo depois, né? O juiz primeiro ele dá a falta. Na verdade, ele dá a vantagem, depois ele volta e dá a falta, depois que a bola vai para fora. Então foi uma arbitragem confusa também. Foi tudo ruim, cara. Foi um jogo ruim, arbitragem ruim, foi o público ruim. Campo, não vou dizer que tá ruim, mas não era dos melhores também, né? Santa Cruz de la Sierra. E foi 1-0 ali. Achei que até que era para cartão amarelo o lance do goleiro ali. O Marcos Leonardo ainda chutou para fora a bola, né? Impressionante, conseguiu errar aquele gol sem goleiro, mas tinham 2 caras na cobertura. Mas eu acho que de destaque do Santos, de jogador assim, eu acho que o Dodi é, para mim, o melhor jogador do Santos de longe na temporada. De longe mesmo. A melhor contratação, o melhor jogador, está ajudando muito. Entrega tática, intensidade de corrida, de busca, de desarme, de passe certo. É um jogador que contribui muito para o Santos. E o cruzamento do Daniel Ruiz, o colombiano que joga pouco, tem 5 jogos pelo Santos, veio do Milionários. Vem com uma pressão absurda da Colômbia, porque a imprensa de lá tratam ele como uma espécie de novo Rames Rodrigues, né? Mas é sempre bom ter calma, mas assim, já deu sua primeira assistência. Mas, em suma, né? Foi um desempenho ruim do Santos, que culminou com vitória no finalzinho. E, claro, é melhor fazer os 3 pontos fora de casa do que somar aquele aquele pontozinho, mas o desempenho foi bem ruim. A gente olhando a tabela do Campeonato Boliviano, né? O Blooming é o vice-lanterna com apenas 2 pontos em 7 jogos, tem 2 empates, 5 derrotas, e aí tem a pior defesa do Campeonato Boliviano, com 20 gols sofridos. Os últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1, né? E agora foi derrotado o para o Blooming no Santos. campo e bola é o pior time do boliviano, né? Porque tem outro time que está na frente dele, na verdade está atrás dele, que tem questão jurídica, né? Tem questão jurídica envolvida aí. Isso. Empatou, é até curioso porque o Jorge Wilstermann tá com menos 1 pontos, né? Interessante, 5 empates e 1 derrota, menos 1 pontos. Mas foi penalização da equipe. E foi, cara, triste ver esse jogo. Foi de arder os olhos. Acho que, assim,
não só da parte do Santos, mas também pela forma como o Blooming tratou o jogo, um jogo de internacional, um jogo de Sudamérica, e não teve tanta efetividade assim, é um time meio que perdido, é até incrível que eles estejam nesse estado após a classificação no campeonato, né? E eu acho que não dá nem para culpar propriamente o Odair Hellmann, dessa maneira que, de certa maneira, é o queridinho do presidente, me corrija se eu estiver errado, Gelson, mas o trabalho do Odair Hellmann também não está tendo tanta sequência e não está, assim, enchendo os olhos como ele fez acontecer no Internacional, na época do Internacional, e também no Fluminense, ele teve uma boa passagem no Fluminense, isso não dá para negar. Não dá para jogar toda a culpa no treinador. Acho que seria um erro da nossa parte isso, né? O jogo em si foi péssimo de todos os lados, arbitragem, Santos e até mesmo o mandante de casa, o mandante do jogo, no caso, e assim, cara, o Santos vai ter que se agarrar na cruz essa temporada. Eu ia falar sobre o Odair, assim, com certeza não dá para culpar totalmente ele, né? Até porque, assim, reforços, contratações não chegaram nesse período, nessa entre-safra aí. O Santos contratou 9 jogadores no ano todo, né? Os primeiros 5 ali naquela primeira leva de Dodi, Messias, Vladimir, João Lucas, aí depois veio Lucas Lima, Alisson, Daniel Ruiz, mas foram insuficientes, porque dessas 9 contratações, as que renderam alguma coisa, que ajudaram o Santos mesmo, a gente pode citar o Dodi e o Lucas Lima. De resto, e o Daniel Ruiz que deu um passe agora, mas é muito pouco também. Mas assim, a pressão no Odair Hellmann em relação à torcida aumenta, porque o time teve aquela pré-temporada de dezembro, né? Ano Novo, festas, aí voltou, depois teve a pausa para Natal e Ano Novo. Aí teve essa outra pré-temporada agora, forçada, porque não passou da fase de grupos do Paulista pelo 3º ano seguido. Então, assim, espera-se que o time desenvolva e tenha um plano tático melhor do que vem mostrando, porque o Odair tempo ele está tendo muito tempo agora, porque ele não está tendo jogador. Ele está tendo tempo, mas não está tendo jogador que ajude, que chegue para reforçar essa equipe. Então, acho que a culpa do Odair, a cada semana, a cada jogo ruim que passa, vai aumentando. Mas ele não é totalmente o culpado. Eu acho que eu não vou nem entrar nesse assunto, mas se a gente fosse entrar, a culpa está mais lá em cima, né? Está lá em cima de quem comanda o clube, né? Enfim. Até porque quando um clube se encontra nessa situação, é muito difícil a gente culpar apenas uma pessoa e direcionar toda a culpa pro treinador. Eu acho que é um pouco disso até que a gente vai falar do Vitor Pereira no Flamengo. A culpa não é só do Vitor Pereira. Claro que grande parte é pela forma que ele coloca o time em campo. Mas a culpa vem muito mais de cima, né, num contexto, a gente olhando a longo prazo, né, da gestão que o Santos vem tendo ao longo dos últimos anos, né, do que parcialmente de um cara que chegou há 2, 3 meses e a culpa inteira é dele. Então não tem como a gente jogar em cima de um cara, algo que há anos a gente já vem percebendo dentro do Santos. Até porque também, já outro ponto do que você falou, o Odair talvez tenha até muitos jogadores no elenco no quesito quantidade, mas não tem qualidade para colocar dentro de campo e ser um jogador que se possa confiar. Um jogador diferencial, um jogador que sustente tal posição, que sustente e dê constância ao time em tal setor. Então, tem algumas peças? Tem, mas não tem no quesito qualidade para definir e ser crucial em jogos que o Santos precisa ser crucial. O diferenciado machucou, né? E tá muito tempo fora. Foi uma lesão lesão única no futebol, uma lesão muito comum no halterofilismo. O Soteldo lesionou o ombro ali não me lembro contra qual time agora, mas ele vai ficar fora até maio, né? E a gente não sabe nem se o Santos vai comprar em definitivo. O presidente André Zueda já confirmou que tem o dinheiro de 4 milhões de dólares para comprá-lo, já está separado, porém, não conversou com o Tigres ainda, né? Não acertou com o Tigres, ele tem contrato até junho, e é de empréstimo ainda. O Santos precisa comprar em definitivo um jogador que gosta muito da cidade, está bem adaptado, preferiu escolher o Santos a outros times brasileiros nesse retorno, então é muito disso. O Santos precisa muito do Soteldo, o Soteldo precisa do Santos, então acho que o Soteldo é diferenciado, mas está impossibilitado de jogar, né? Uhum.